Bom, pessoal, para falar um pouquinho das nossas plataformas de corte Draper, a gente precisa relembrar que essas plataformas já equipavam os modelos de colheitadeiras axiais aqui no Brasil desde 2011, tá? Então, só que há 3 anos atrás, essa plataforma Draper, ela teve uma evolução, ela passou por uma melhoria, tá? As plataformas mais antigas eram denominadas 9250, tá? E a grande característica delas, das plataformas 9250, eram os pneus do carro de transporte, que eram pneus pequenos. Essa plataforma 9300, ela já veio com o diferencial dos bicos aqui, dos divisores laterais mais finos e os pneus do carro de transporte maiores, tá? Então, a primeira característica dessa plataforma é exatamente isso que eu acabei de falar. Ela tem um carro de transporte. A pessoa, quando compra uma colheitadeira desse porte, às vezes ela sente a dificuldade de estar transportando essa plataforma de uma lavoura para outra. E aí já entra o benefício do carro de transporte que é puxado pela própria colheitadeira, tá? Para a gente entender um pouquinho agora o que essa plataforma, o que esse equipamento faz, a gente tem que falar dos acionamentos, dos benefícios que essa plataforma traz em operação, tá? O que ela traz de conforto para o operador e o que ela traz de vantagens em operação de colheita, né? Então é uma plataforma de colheita de soja e ela tem todas as funcionalidades que uma plataforma de corte normal tem. A velocidade do molinete vai de 0 a 62 RPM, ela sobe e desce esse molinete, ela faz movimentos com os dedos, tá? Avanço e recuo com os dedos do molinete, rotação, avanço e recuo desse molinete que recolhe o produto para dentro da plataforma. Mas as grandes vantagens operacionais dessa máquina, elas vêm com a característica que essa máquina, que essa colheitadeira, né, essa plataforma, ela tem ângulo de ataque da plataforma, tá? Ou seja, ela é capaz de fazer um ângulo, mudar esse ângulo dessa concha, dessa plataforma, de uma forma que venha trazer benefícios para colher em todos os sentidos, né? Em todas as, vamos dizer assim, quando existe uma lavoura que tem pedras ou alguns obstáculos, pau, pedra, você pode levantar um pouquinho mais esse ângulo da barra de corte, evitando esse material inconveniente para a colheita, tá? Então isso tudo é feito acionado de dentro da cabine da colheitadeira, apenas com um toque de botão. E outra característica que eu acho a mais fantástica desse equipamento é o recurso da pressão de solo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais depois do recurso da pressão de solo dessa plataforma, mas o que é o recurso da pressão de solo? É um recurso que se usa através de pistões de acionamento hidráulico para a colheita em terreno úmido, tá? Então, de que forma que isso é usado? Quando o produto começar a embuchar, fazer montes aqui na frente, o operador lá de dentro da cabine, no conforto, ele faz o acionamento de uma tecla, aliviando o peso da barra de corte desse equipamento para que se evitem essas buchas. Então, esse recurso se chama pressão de solo, tá? Lembrando que para obter o melhor desempenho desse equipamento, é necessário que o operador entenda os artifícios, entenda todo esse equipamento de uma maneira que nós vamos explicar daqui para frente. Bom, nós vamos fazer um capítulo à parte falando só sobre ajustes dessa plataforma de corte Draper, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender que essa plataforma de corte tem um conjunto flexível, que são essas sapatas da barra de corte, né? São braços ligados nesse sistema que oscila, né? Então são 200 milímetros de conjunto flexível.
Acoplado a esse sistema de conjunto flexível, nós temos sensores, que nessa plataforma são 3 sensores de cada lado. Se a plataforma, por exemplo, for uma 45 pés, já vai para 4 sensores de cada lado da plataforma, escalonado entre os braços. Qual o papel desses sensores? Quando a plataforma está em colheita, esses sensores vão tateando o chão e mandando uma leitura para o módulo que acaba levantando o canal embocador da máquina, fazendo com que o flexível fique estabelecido numa altura que o operador determina. Pois bem, para entendermos disso, precisamos entender do ajuste da altura de corte que fica lá na cabine do operador, e a gente tem que ajustar esse conjunto flexível a uma altura que esse conjunto flexível seja capaz de copiar uma imperfeição num buraco e também, se preciso, subir um morro com esse conjunto flexível. Então, o ajuste ideal para esse conjunto flexível de 200 milímetros, teríamos que usar a metade do curso desse conjunto flexível, que a gente intitula lá em cima de altura de corte. Na verdade, a gente não determina a altura que vai ser cortado a cultura, a soja no caso. Esse botão de ajuste, ele determina que modo que o flexível vai trabalhar, ou mais próximo do solo ou mais alto do solo. O ideal é que ele fique num ajuste no meio. Bom, pessoal, este daqui é o potenciômetro de ajuste da altura de corte. Só que, como a gente já falou, ele não representa a altura de corte propriamente em si. Este botão de ajuste, na verdade, ele controla o curso do flexível que a gente falou, né? O curso do nosso conjunto flexível da plataforma Draper que a gente falou. Então, o curso da plataforma é 200 milímetros, então esse potenciômetro todo aberto, ele representa 200 milímetros. Com ele todo fechado, ele representa a plataforma toda socada no chão. Eu preciso ajustar esse potenciômetro de uma maneira que ele consiga copiar as imperfeições adentrando num buraco ou subindo algum morrinho de terra, né? Mais ou menos isso daí. Então quer dizer que o ajuste ideal desse potenciômetro é no meio. Ele tem que ficar com o ajuste desse potenciômetro no meio. Se eu trabalhar com ele todo, a plataforma toda socada, ou seja, o potenciômetro todo fechado, a plataforma, quando precisar subir algum morrinho, algum monte, alguma diferença de terreno, ela vai acabar forçando e danificando a plataforma ao longo do tempo. Tem que tomar muito cuidado com esse ajuste. Para a pressão de solo funcionar perfeita, ele tem que respeitar alguns parâmetros, né? Os parâmetros que a gente já entrega à coletadeira assim. Estes aqui são os pistões que comandam a pressão de solo dessa plataforma. Percebam que ele tem furações, tá? E a força exercida por esses pistões, ela precisa ser igual para todos os braços. Para quê? Para a ponta não ficar levantando primeiro, para o centro não ficar levantando primeiro. Então, de uma regra geral, os pistões intermediários, todos esses que a gente está vendo aqui, ó, até aqui, próximo do canal embocador, eles têm que ser ajustados no furo do meio, eles têm que ficar configurados com esse pino no furo do meio. O da ponta, aquele lá que comanda a caixa de navalhas, ele precisa ficar com o furo voltado para frente, ou seja, ele tem que ficar, o pininho que segura esse pistão tem que ficar no furo dianteiro. E os do meio do canal embocador, os pinos dos pistões tem que ficar na parte traseira, são 2 pistões no centro. Tem que tomar muito cuidado com isso para que a pressão hidráulica da pressão de solo seja exercida de uma maneira correta e uniforme para todos.